Você, mulher, sabia que existem outras maneiras de passar pela sua menopausa sem necessariamente repor só com os hormônios? Você sabia que você pode passar por essa fase de uma outra maneira? Jai, eu sou a Rô Pacheco e eu ensino você, mulher 50 a mais, a aliviar suas dores e despertar para quem tu és. Realmente nós mulheres passamos por uma fase muito desafiadora nas nossas vidas. Essa fase ela exige muito de nós, mas me chama muito a atenção ver dois grupos de mulheres. Um grupo muito grande que sofre com todos esses horrores da menopausa e a gente não sabe muito bem o que fazer nessa época, e um pequeníssimo grupo que consegue passar por essa fase sem todas essas atribulações da menopausa. Se você quer saber mais desse assunto, fique aí comigo, clica nesse canal, já se inscreva, ativa as notificações para você receber esse tipo de informação, que não é só uma informação qualquer, mas é uma informação que vai ampliar a tua mente e a tua forma de ver a vida. Mas uma das grandes, desafios que nós enfrentamos, e eu vou chegar bem pertinho para falar isso para você, porque isso é uma conversa entre mulheres. Uma das coisas, na verdade, um dos desafios que nós enfrentamos muito na nossa vida é a desinformação sobre essa fase da vida que nós passamos. Os estudos e os esclarecimentos que nós temos acesso hoje são muito recentes. Até porque tudo o que foi dito para nós quanto mulheres vieram das figuras masculinas, vieram dos homens e de uma sociedade bastante patriarcal. E nada contra os homens, muito pelo contrário, porque se não fosse também a figura do nosso pai, nós não estaríamos aqui hoje, certo? Nós precisamos dessas duas forças. Mas fato é que nós vivemos esse drama da desinformação a respeito dessa fase que nós vivemos. A maioria de nós não sabe. E a Organização Mundial da Saúde traz um dado muito importante, um dado, eu diria, preocupante quando a gente olha para isso de primeira mão. Mais de 70% das mulheres sofrem com aqueles efeitos da menopausa. E aqui eu vou mencionar alguns. Eu quero deixar claro aqui que existem especificidades, tem coisas que são características. Algumas mulheres vão apresentar certas características nessa fase que outras não vão apresentar. Mas, em linhas gerais, as sintomáticas mais comuns nesse período são os calorões, que muitas mulheres reclamam. A insônia é uma queixa muito recorrente nesse período. O sono é muito abalado dentro desse período da menopausa. A irritabilidade, isso é uma coisa que acontece muito nesse período. Porque, vejamos, algo está acontecendo no teu corpo que você não sabe explicar muito bem. E toda vez que você se sente incomodada, é muito natural, é natural. Quando a gente está incomodada, a gente fica irritada, não é assim? Por exemplo, se um dia é muito quente e se esse calor ele gera um incômodo, a gente fala assim, meu Deus, esse calor está me irritando. Isso é uma expressão natural. Então, nós sofremos esse incômodo desse momento da vida e, consequentemente, vamos apresentar aí uma certa irritação, porque nós não sabemos exatamente o que está acontecendo conosco. E nessa fala, nesse momento que eu estou tendo aqui com você, eu não estou aqui para te ensinar um chazinho, para ensinar você a fazer um exercício descabido, não é sobre isso. Porque dentro desse canal você vai encontrar ciência e espiritualidade, para que a gente tenha bases assim bem concretas, bases concretas e bases bem firmes, para que toda essa informação que você receba,
ela te faça gerar, eu sempre uso essa expressão, essa claridade na mente, essa capacidade de discernimento, essa clareza na hora de refletir sobre algo. Essa realidade comum que afeta todas nós, que é a desinformação, vem exatamente como que para nos tolir, se nós não temos a informação correta, nós pensamos geralmente que só tem um caminho. A gente não consegue ver outras alternativas, porque basicamente te colocam na mão, não é, um prato feito. Esse prato feito, muitas vezes é só a reposição hormonal. E eu não estou fazendo um contraponto em relação a isso. Em alguns casos, isso é devido, isso vai ser importante fazer uma reposição. Mas quando dizem para nós, por exemplo, né, isso você vai se identificar, tenho certeza. Talvez uma mulher mais velha que você vai dizer para você assim, olha, chegou no período da menopausa, a única alternativa é repor hormônio. Porque você não vai poder sofrer com a falta de lubricidade vaginal, que é uma coisa que incomoda principalmente na relação sexual. A tua libido vai diminuir e a única maneira de ajustar tudo isso é repondo com hormônios. Ou seja, te trazem esse PF, esse prato feito, e você não tem outra alternativa. Você não consegue ver o que tem naquele buffet. O que tem a mais além disso? Então, dentro dessa estatística, de mais de 70%, imaginem comigo, das 10 mulheres próximas a você, pensa comigo, você mais 9, um grupo de 10 mulheres, que dessas 10, 7 vão ter graves problemas no período da menopausa. E outras 3 não terão tanto, e dessas 3, talvez uma só vai passar pela menopausa sem sentir nenhuma sintomática. Então, esse é um percentual muito pequeno, mas existe. Então, toda vez que alguém foge à regra, a gente chama isso de exceção, não é bem uma exceção, porque se uma mulher consegue, isso significa que todas as outras também podem, desde que façam algumas mudanças. Muito bem. Então, dentro desses estudos, o que os pesquisadores hoje estão trazendo para nós? Essa é uma informação muito nova. Que nós passamos 1/3 da nossa vida vivendo esse processo de climatério e menopausa. Climatério é aquele momento que antecede a menopausa. É aquele momento onde você menstrua um pouco, para, depois vem, você já sente uma certa instabilidade emocional. E a menopausa é quando há a cessação total da menstruação. Os profissionais da saúde vão dizer que nós vamos considerar que estamos na menopausa realmente depois de 1 ano sem repetição de ciclo menstrual. Mas se nesse 1 ano vem um pouquinho, a partir daquele momento que vem um pouquinho, você começa a fazer essa contagem de novo. Então, 1 ano sem ciclo menstrual, menopausa. E aí eu percebo que desespero nessas mulheres, mas volto aqui a pensar nesse tempo, 1/3 das nossas vidas. Mulheres, é muito tempo. Isso pode equivaler de 10 a 30 anos. Que nós vivemos certas situações onde muitas vezes, quando nós estamos naquela situação de irritabilidade, de um certo descompasso emocional, a gente fica meio perdida, a gente não sabe explicar bem isso. E mais do que isso, além de você não conseguir dizer exatamente o que você está sentindo, geralmente você é julgada por isso, né? Tá louca, né? Isso a gente escuta muito, tá louca? Tá fazendo de um pingo d'água uma tempestade? Nós escutamos isso. Exatamente por desconhecermos todos esses ciclos, os nossos ciclos, a natureza feminina. Então, nós estamos olhando aqui, eu estou te convidando a olhar de uma outra forma para você, a perceber essa mulher nesse outro ângulo, saindo desse lugar onde a gente foi obrigada a ficar. Porque muito daquilo que foi desenvolvido para ofertar para nós mulheres
como métodos contraceptivos, a maioria foi desenvolvido por homens, né? Eu penso que isso não é uma coincidência, né? Medicamentos, inclusive, de interrupção contínua do ciclo menstrual. Ora, isso me faz pensar muito, né? Se o ciclo menstrual não fosse natural, se a gente não precisasse expelir os óvulos, 1 ou 2, todo mês, por que a gente menstrua então? E mais, é passado de geração em geração que menstruar não é bom, que é ruim. Mas isso geralmente faz parte de uma ou outra cultura, onde olhar para o ciclo menstrual é uma coisa negativa. E mais, e que parar de menstruar também, porque parece que nós vamos ficando inaptas, né? Parece que a gente não tem serventia. Depois que a mulher para de menstruar, parece que a vida acaba, e geralmente isso é muito marcado entre a época dos 40 anos até os 50 anos. Parece que aí a gente vive uma grande crise. Mas exatamente porque ninguém nos esclareceu, ninguém nos está mostrando outra alternativa. E é isso que eu estou fazendo com você hoje. Eu estou te fazendo rever a tua forma de viver. Eu estou trazendo uma outra alternativa. E uma muito mais fácil do que você imagina. Eu vou voltar a repetir aqui para você que a natureza ela é perfeita em seus ciclos. Então, existem ciclos de mais amenidades, né? De situações mais tranquilas, mais suaves, mas às vezes a natureza ela é vigorosa. E isso também faz parte. Particularmente, eu não posso crer, por exemplo, que a vida é uma linha reta. Para mim, a vida não é uma linha reta. Para mim, a vida é uma estrada sinuosa. A vida, ela tem movimento. E é exatamente esse movimento sinuoso, né, com essas curvas. E nós, por exemplo, há movimentos, né, dentro da vida, onde essas curvas elas são mais amplas, elas são mais largas, praticamente a gente não sente, mas às vezes essas curvinhas vão ser mais fechadas, que são aqueles momentos onde a gente vai sentir mais esses embates. E no momento em que a gente entra nessa fase da menopausa, a gente entra numa curva um pouquinho mais fechada, se eu vou ter mais sintomas, se eu vou vivenciar tudo isso que eu já mencionei, calorão, falta de lubricidade vaginal, perda da libido, irritabilidade, insônia, talvez essa curva ela está bem apertada. E isso gera muita insegurança, isso dá muito medo, porque você não sabe quanto tempo isso dura, quando isso vai acabar, e muitas vezes isso vai durar por muito tempo, dependendo exatamente do que cada uma de nós, do que você tem feito na tua vida. Então, há coisas que minimizam, que diminuem esse efeito. Vários recursos que nós podemos usar. Porque quando dizem para você só hormônio, estatisticamente, o que as pesquisas apontam? Que a reposição hormonal ela tem uma grandíssima chance de gerar um câncer de mama ou de útero. Ou seja, você apaga um pequeno incêndio, porque às vezes a gente acha que a menopausa é uma floresta inteira pegando fogo, mas não é bem isso. Não é isso. Não é a forma mais adequada de falar sobre isso. Mas o que nos passam é isso, que a menopausa é uma floresta inteira pegando fogo. Então, o que eu faço? Muitas vezes nesse processo de ir lá, ir para aquilo que imediatamente vai me trazer um benefício, daqui a pouco eu não tenho uma floresta só pegando fogo, eu tenho várias. Porque isso pode trazer vários desequilíbrios para outras áreas e isso pode trazer outras doenças. E aí eu fico pensando, o que é mais fácil? É eu lidar com o que está se apresentando agora, ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho de jogo de cintura e ir buscando outras ferramentas que vão me ajudar, ou de repente estancar na hora aquele sangue, mas futuramente ter um problema mais grave, porque é isso que a gente faz com a maioria das situações que a gente vive. Quando nós temos a oportunidade de atingir a mais pessoas, de compartilhar um conteúdo como esse, nós temos uma mudança numa escala maior. Então, não custa nada se você curtir esse vídeo, porque
isso vai nos ajudar a potencializar essa informação. E é super importante que a gente leve essa mensagem para outras mulheres, como eu, como você, mulheres que precisam repensar a vida de uma forma diferente e encontrar alternativas que sejam mais respeitosas. E mais ainda do respeito é o autorrespeito, porque quando você tem um poder de escolha, você tem um grande poder na mão. Não abra mão de poder escolher por você. E diante de tudo isso que você já está vivendo na menopausa, a gente tem outras situações que se agregam nessa fase da vida. Então, se você é uma mulher 50 a mais, você pode estar passando por um momento onde você pode estar cuidando de uma pessoa idosa na tua família, um parente, um pai ou uma mãe. Talvez você tenha passado recentemente por um luto, a perda de um ente querido, tudo isso nessa faixa etária, porque é uma faixa onde se concentram muitas coisas. Talvez você esteja se aposentando, talvez você esteja mudando de carreira. Então, são muitas dimensões, não é só a física, mas é a tua dimensão energética, a tua dimensão mental e emocional. Muitas vezes essa fase da vida é a fase onde a gente andou muito tempo desconectada da espiritualidade, você passa a sentir aquele vazio e você pensa, puxa, eu preciso voltar para algo que traga um sentido maior para a minha vida. Às vezes essa fase da vida que você pensa assim, puxa, agora que eu estou entrando num momento mais tranquilo da vida, eu vou voltar, eu vou estudar uma língua que eu sempre quis, eu quero participar de uma excursão, eu quero fazer uma viagem, mas às vezes você se vê obrigada a cuidar dos seus netos. Isso gera uma frustração. Então, muitas vezes, nessa fase, os outros também podem estar te olhando como se você fosse uma mulher inútil. Inútil para aquilo que você quer fazer, mas útil para aquilo que o outro quer. Então, você abre mão do teu sonho e está lá atendendo porque te disseram que é assim. E esse arquétipo, essa imagem da mulher 50 a mais, da vovó de cabelo branco, nada contra os cabelos brancos, é lindo e maravilhoso. Mas esse arquétipo da velhinha que fica cuidando dos netos, às vezes é um arquétipo muito limitado. É maravilhoso, mas o importante é você ter autonomia na hora em que você está fazendo essa escolha, fazer isso porque isso te faz bem, porque você está ajudando alguém, está ajudando os teus filhos, está cuidando dos seus netos, isso tem que ser prazeroso também para você. Então nós temos, nesse momento, uma situação muito ampla e voltando esse olhar para o corpo físico, toda essa sintomática, né? Essa movimentação que você está sentindo aí no teu corpo, calorões e etc., que eu já falei, isso tem a ver com o teu sistema de glândulas, com o sistema endócrino. Aí eu te pergunto, você sabe aonde estão as tuas glândulas? Que glândulas são essas que fazem determinados hormônios que mantêm o teu corpo funcionando bem? E mesmo apesar da idade, a gente pode ter uma boa produção hormonal. E eu posso também dar um exemplo disso. Eu mesma, 50 a mais, eu não tive nenhum efeito dentro da menopausa. Mas daí você pergunta, Rô, mas você começou a praticar yoga lá com 17 anos? E, inclusive, nem cólicas menstruais eu tive. E realmente eu atribuo isso a essa prática. Eu nunca tive cólica menstrual. Se você me perguntar, Rô, o que é cólica menstrual? Não sei, eu nunca tive cólica menstrual. E passei pela menopausa sem ter nenhum efeito, basicamente nenhuma alteração de nada, nem de sono, nem calorão, nem de humor, nada. Isso eu atribuo muito à prática, mas aí você pode dizer, tá, mas e eu? Você pode ter os mesmos benefícios, começando agora, com certas atividades dentro dessas dimensões. Mas o que vai realmente determinar esse benefício é a sua disciplina, é a sua prática, você precisa fazer. Porque, às vezes, a gente quer tomar uma pílula milagrosa, mas isso tem a ver com hábitos, de você ter esses hábitos na vida. Mas nós vamos, então, falar um pouquinho das nossas glândulas para entender aonde elas estão
E por que esses exercícios são tão poderosos para estimular essas glândulas? Aonde os nossos hormônios são produzidos? Nossos hormônios são produzidos nas glândulas. E olha que coisa legal! Isso que eu vou te falar. Se você juntar, né, se fosse possível, juntar todo o hormônio do corpo, caberia num copo cheio? Não, um dedal. Sabe dedal de costura? Um dedal nesse recipiente pequenininho caberia todos os hormônios do corpo, toda a quantidade. Isso é para a gente entender como o hormônio ele é potente, é muito poderoso. E quando uma mulher faz, por exemplo, as taxações hormonais e vai fazer reposição, a quantidade de hormônio que é colocada naquele gel ou naquele adesivo que ela vai colocar na pele é muito pequenininha. Mas enfim, onde são produzidos esses hormônios? Onde é que estão as glândulas? As glândulas gônadas, que são as glândulas sexuais. Peraí, mas glândulas sexuais sim, porque elas são responsáveis pela produção de estrogênio, estrógeno, principalmente nas mulheres, é um hormônio super importante. A redução desse hormônio ele vai causar, entre outras coisas, falta de lubricidade. Os ovários são as nossas primeiras não, são glândulas dentro desse sistema todo. Estão localizados bem aqui no baixo ventre. De cada lado a gente tem 2 ovários. Mas de repente você pode pensar, mas Rossi, eu sou esterectomizada. Esterectomia é a retirada de tudo, dos ovários, do útero ou não. Mas eu quero salientar aqui uma coisa muito importante. Nós não tiramos nada dentro da dimensão energética. Energeticamente, tudo segue ali, fisicamente não. Então, e a ausência de uma glândula, muitas vezes, outras glândulas vão como que assumir um pouco o papel daquela produção hormonal. Eu já vou chegar lá, fica comigo. Então, as gônadas estão aqui, os ovários. Depois, nós temos, eu não vou seguir bem na sequência, porque eu quero fazer uma brincadeira aqui com vocês, tá? Gônadas. E aí, aqui atrás, na pontinha dos rins, nós temos 2 glândulas que são as suprarrenais, que, entre outras substâncias, produzem o cortisol, que é aquele hormônio super importante para a gente estar ativa na vida. Mas às vezes desregula tanto esse cortisol que a gente fica ativa à noite quando não deveria. Por isso que muitas vezes, quando um médico te pede uma taxação de cortisol, que geralmente é feito com a saliva, é para saber como é que está esse cortisol dentro do teu corpo. Às vezes você está super ligada. Quando a gente vai dormir, os níveis de cortisol eles precisam estar um pouquinho mais baixos. E de manhã cedo eles devem estar bem baixinhos, significando que a noite de sono foi boa. Então, presta atenção. Onde estão as suprarrenais? Aqui atrás. E aí a gente já vai entendendo que determinados exercícios que eu faço, posturas, elas vão estar mobilizando essas áreas para melhorar a funcionalidade dessas glândulas, entendeu? Então, escreve aí nos comentários se isso está fazendo sentido para você e perguntas, vou amar receber as suas perguntas. Qual é a nossa... Sabia que a gente tem uma glândula muito grande? A gente nem faz ideia. Então, o pâncreas é a nossa maior glândula, ele produz insulina, entre outras substâncias. E agora há pouquinho explicando aqui para a galera que está acompanhando esse vídeo, de perto, a nossa produção maravilhosa. Quando a diabetes surge na vida de uma pessoa, essa pessoa está se fechando para o amor, mas guarda essa informação aí, porque daqui a pouco mais eu vou estar fazendo um vídeo só para falar dos simbolismos das doenças. Isso é muito bacana a gente saber também. Então, o pâncreas. E aqui no meinho, no centro do peito, bem pertinho do coração, a gente tem a glândula timo. Entre outras coisas, é responsável pelo sistema imunológico. Substâncias produzidas através dessa glândula são substâncias protetivas, protetoras, melhorando a imunidade.
Se os nossos hormônios estão desregulados, a nossa imunidade cai. Se a imunidade cai, muitas vezes ali nessa fase da menopausa, a mulher começa a apresentar mais doenças. E aqui na garganta nós temos na área do pescoço as tireoides, que parece uma borboletinha a imagem dessa glândula. A tireoide ela é responsável também por implementar a produção de cálcio na vida das mulheres. O que acontece na menopausa? Às vezes, uma osteopenia, enfraquecimento dos ossos, osteoporose, que são os casos mais graves. Tireoides tem relação com essa problemática de saúde. E muito importante, hormônio de crescimento, tiroxina, a voz, tudo está muito relacionado à produção desse hormônio. E dentro, entre os hemisférios cerebrais, a gente tem pituitária, que está um pouquinho mais para trás, e a pineal, que está bem no meio. Tanto é que a gente faz um exercício com a língua, isso chama Diva Bandha, mas não se preocupa com o nome. Enrolar a língua e botar ela no céu da boca. Isso gera uma ativação, é como se fosse uma reflexologia. O que é isso, Rô? Me explica isso direito. Quando a gente começa a pressionar um ponto do corpo, a gente estimula uma circulação. Pode ser uma circulação de sangue, uma circulação de oxigênio. Quando a língua toca no céu da boca, a gente estimula, portanto, esse estímulo para essa glândula funcionar um pouco melhor. Então, rapidamente falamos aí de todas as glândulas, mas o mais importante agora é nós fazermos uma sequência muito especial para ativar essa produção de hormônios e trazer para você um olhar diferente. E quem sabe fazer uma escolha. Não fazer uma escolha, mas perceber que há mais escolhas, que há mais lugares que você pode transitar aí na tua vida e fazer escolhas mais naturais. Então vamos à prática. Então, primeiro de tudo, pega uma almofada mais alta ou dobra um cobertor, uma toalha de banho mais grossa, porque os quadris, eles precisam ficar acima da linha dos joelhos. Se você sofre com dores articulares, deixa os teus pés apoiando as pernas. Eu digo dores articulares especificamente nos joelhos, tá? Então deixa os teus pezinhos embaixo das tuas pernas. Se não tem nenhuma dor nos joelhos, se você não tiver, pode puxar o pé um pouquinho mais para trás, para os joelhos descerem um pouco mais. Mas não se preocupa, porque isso tem a ver com a tua flexibilidade de quadril. Você tem que estar confortável. Feito isso, a gente vai fazer um movimento que eu estou chamando aqui para você de cabelos ao vento. Você não vai ver os meus cabelos mexendo, porque eu estou com o cabelo preso. Mas o movimento é um movimento de rotação de um lado para o outro, é uma torção. E aí você vai fazer uma respiração um pouquinho mais forte, você vai soltar o ar com mais força. Você vai fazer ciclos de 10 vezes para cada lado, mas você vai pensar, meu Deus, Rô, é muito. Faça 5 para cada lado e repita pelo menos 5 vezes. 5 vezes para cada lado, pausa, respira e faça mais uma e sucessivamente até fazer 5 vezes. Feito? Então, nesse movimento, que glândulas nós estamos estimulando? Gônadas, os ovários. Nós estamos estimulando pâncreas, timo, tireoides, suprarrenais, pituitária e pineal. A gente está estimulando todas essas glândulas. É um movimento bem vigoroso. E toda vez que você faz algo mais vigoroso, desse jeito aqui, como eu acabei de explicar, isso vai melhorar muito a tua circulação sanguínea. Isso é super importante, ativar essa circulação. Porque esses hormônios, eles são distribuídos através da nossa circulação. Então, cabelos ao vento. Agora nós vamos fazer um movimento, um outro movimento, que é o movimento da gata. Então, da melhor forma, os teus pés, eles vão para trás. Você vai apoiar as mãos no chão, embaixo dos teus ombros. Os joelhos precisam estar logo embaixo, ó, dos teus quadris. E não traz os pés para frente, para dentro.
Deixa os pés compridos, tá? Para trás. E aí o movimento ele vai ser do cóccix para cervical. Então eu vou arrebitar o bumbum, alongar bem o pescoço, girar os ombros para trás. Só que eu vou mostrar ele lento primeiro. Recolher o cóccix, arredondar as costas, levar o queixo no peito e sugar o abdômen. Primeiro faça isso lento para você sentir e depois você vai colocar um pouquinho de velocidade, uma respiração um pouquinho mais rápida, dessa maneira. A exalação é pelo nariz. Comece com 5 vezes e faça 5 ciclos. Terceiro e último movimento. A gente vai fazer um caracol turbinado. Você vai sentar, você pode abraçar as pernas por trás. Esses 3 exercícios que eu estou passando, essas posturas de yoga, elas vão ativar basicamente todas as glândulas. O movimento é um rolamento e sentar. Se isso for fácil, vai esticando as pernas. Vai esticando. Você só não vai fazer esse movimento se você tiver excepcionalmente num ciclo menstrual. Esse movimento você não vai fazer se tiver numa crise de enxaqueca, se tiver glaucoma, se tiver num pico de pressão alta. Só o último. Essas são as contraindicações que você deveria cuidar, deve cuidar. Faça esses 3 exercícios diariamente. Diariamente, tenta incluir esses exercícios na tua rotina, porque eles vão te ajudar muito a diminuir bastante esses efeitos que você vem sentindo e te auxiliando a ter uma vida mais leve, mais saudável e mais tranquila. Lembra, mulher, que você tem opções. Você pode escolher algo além daquilo que tem te ofertado. Não tem só uma opção, tem muitas opções. E nesse vídeo eu pude trazer para você essas opções, essa reflexão, esse olhar para uma vida mais natural, incluir na tua rotina um exercício que vai te ajudar muitíssimo. E mais, você pode compartilhar esse vídeo com outras mulheres. Você pode apresentar para elas essa opção que você acabou de ter. E dessa forma, nós vamos fortalecendo essa nossa comunidade Jai, essa comunidade das mulheres vitoriosas. Porque essas mulheres vitoriosas, elas têm sempre mais do que uma opção. Namastê.